Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e hoje nós vamos falar sobre as rebeliões que aconteceram na América Portuguesa, ou seja, no Brasil durante o período colonial. É importante que vocês entendam que durante o período colonial brasileiro aconteceram diversas revoltas e movimentos que tinham por objetivo demonstrar insatisfação dos colonos com medidas tomadas pela coroa portuguesa. Então hoje nós vamos conhecer algumas dessas rebeliões, nós vamos conhecer 6, então é uma aula um pouquinho extensa porque nós vamos tratar de 6 assuntos diferentes, mas todos eles têm em comum serem revoltas que ocorreram no período colonial brasileiro. Houve muitas outras revoltas, mas nós vamos listar 6 para estudar nesta aula. Nós vamos começar falando da Revolta de Beckman. A Revolta de Beckman aconteceu no ano de 1684 em São Luís, no Maranhão, na província que à época era chamada de Grão-Pará e Maranhão. Qual que é a origem dessa revolta? Vamos seguindo a seta para entender esse processo. Primeiro, vocês precisam entender que no século XVII, a economia dessa província chamada de Grão-Pará e Maranhão tinha como base a extração das drogas do sertão, que eram produtos obtidos principalmente em regiões de floresta, que eram desconhecidos por muitos europeus e que ganharam genericamente o nome de drogas do sertão, como o cacau, a canela, o guaraná e outros produtos oriundos principalmente das regiões de floresta. E para extrair esses produtos, utilizava-se mão de obra indígena escravizada. Só que Portugal proibiu em um dado momento da colonização a escravização indígena, principalmente por um apelo que os jesuítas, os padres jesuítas faziam para a proibição da escravização indígena. Portugal então decide proibir a escravização e tenta solucionar o problema da economia do Grão-Pará e Maranhão. Cria a Companhia de Comércio do Maranhão para vender africanos para serem escravizados na região e também para vender alimentos naquela região da colônia. Só que a companhia não cumpriu o acordo. Ela não forneceu a mão de obra necessária e os produtos que ela vendia, como peixe, farinha, ela vendia a um preço muito alto, o que acabou gerando insatisfação na população da região de São Luís. Com essa insatisfação, e liderados por Manuel Beckman, os colonos da região, da cidade de São Luís, tomaram as seguintes medidas. Invadiram os armazéns onde a Companhia de Comércio do Maranhão guardava as suas mercadorias, tiraram o governador do Grão-Pará e Maranhão do cargo e ocuparam o colégio dos jesuítas, expulsando os jesuítas daquela região, os padres jesuítas daquela região. Essa revolta ela teve como reação de Portugal uma rápida repressão ao movimento. Então, rapidamente Portugal buscou reprimir aquele movimento revoltoso, condenou Beckman à forca. Então, Beckman foi condenado à morte, à forca, como uma demonstração de que ele não podia ter se revoltado contra a coroa portuguesa, mas acabou que Portugal atendeu, em parte, os pedidos da revolta. Acabou com a Companhia de Comércio do Maranhão e autorizou novamente a escravização dos indígenas. Então essa é a primeira revolta do período colonial que a gente lista na aula de hoje. Vamos para a segunda. A Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates ocorreu entre 1710 e 1711 em Recife, no Pernambuco, na capitania de Pernambuco, atual estado de Pernambuco. Qual a origem da Guerra dos Mascates? Vocês precisam entender que ao longo de todo o século XVII, e aqui nós estamos no início do século XVIII, houve queda no preço do açúcar brasileiro. A concorrência do açúcar das Antilhas, a desvalorização do produto, fez com que os preços do açúcar brasileiro caíssem no mercado internacional. Isso provocou dívidas aos senhores de engenho. Então, os senhores de engenho da cidade de Olinda, em Pernambuco, ficaram endividados e para pagar e uma forma deles
eles obterem dinheiro eram contraindo empréstimos com os comerciantes de Recife. Então nós estamos falando de duas localidades, senhores de engenho de Olinda e comerciantes de Recife. Os comerciantes emprestavam dinheiro para os senhores de engenho de Olinda. Então, os senhores de engenho se viram endividados, enquanto os comerciantes, chamados genericamente de mascates, enriqueciam. Isso vai provocar uma rivalidade entre esses dois grupos. Mas uma coisa muito importante que vocês precisam entender é: os senhores de engenho tinham poder político, porque a capital e a Câmara Municipal ficava em Olinda, e os comerciantes, apesar de terem dinheiro, não tinham poder político. Com isso, os comerciantes resolveram pedir ao rei de Portugal que Recife fosse elevada à vila. Sendo elevada à vila, ela poderia ter a sua própria Câmara Municipal. Portugal atende o pedido e, em 1710, autoriza a abertura da Câmara Municipal e eleva Recife à condição de vila. Os olindenses ficam inconformados e invadem Recife, dando início ao conflito que nós conhecemos como Guerra dos Mascates. No entanto, Portugal reage mais uma vez. O governo português envia soldados, reprime os olindenses, confirma Recife como vila e ainda por cima faz de Recife capital da capitania de Pernambuco. Próximo conflito que nós vamos estudar é a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas aconteceu entre 1707 e 1709 na região das Minas Gerais. Agora, nós já estamos tratando de um contexto em que o ouro já foi descoberto na região das minas. Então, as minas de ouro já foram descobertas, já existe mineração acontecendo nessa região. Vamos lá. Em final do século XVII, mais precisamente em 1693, Antônio Rodrigues Arzão, paulista, descobriu ouro onde hoje é a cidade de Sabará. Isso deu início a uma onda migratória de pessoas para a região das Minas Gerais. A notícia se espalhou, milhares de pessoas se dirigiram à região das Minas. Pessoas tanto de outras regiões do país, quanto de fora do país, como de Portugal. Isso vai gerar um conflito. Os paulistas, aqueles que descobriram as minas, entraram em conflito com os forasteiros, que eles chamavam de emboabas. Então, quem eram os emboabas? Os portugueses, principalmente, e pessoas vindas de outras regiões do Brasil. Então, houve um conflito. Os paulistas reivindicavam o direito de exploração porque foram eles que descobriram as primeiras minas, enquanto que os novos moradores que se atraíam pelo ouro também argumentavam que tinham direito de extrair o ouro naquela região. Por isso, nós vamos ter um conflito em que os emboabas foram proibidos de entrar na região das minas pelos paulistas. Os paulistas os proibiram de entrar. Isso gerou um grande conflito. Os emboabas reagiram, pegaram em armas e lutaram por 2 anos contra os paulistas na região das minas. O principal líder dos emboabas era Manuel Nunes Viana, e com a sua liderança e com a luta dos emboabas, eles acabam vencendo o conflito e conseguem se fixar e se instalar na região. Qual vai ser a reação portuguesa frente a esse longo conflito que foi a Guerra dos Emboabas? Vai criar a capitania de São Paulo e das Minas de Ouro. Por quê? Porque toda a região de São Paulo e das Minas pertenciam então ao Rio de Janeiro. Então, em 1710, é criada a capitania de São Paulo e das Minas de Ouro. E muitas vilas da região das Minas, muitos povoados da região das Minas vão ser elevados à condição de vila para facilitar a administração e ter mais autonomia administrativa. Então, esse é o cenário da Guerra dos Emboabas que ocorreu na região das Minas Gerais. Vamos para o próximo conflito. A Revolta de Vila Rica, também chamada de Revolta de Filipe dos Santos. Ela aconteceu no ano de 1720, também na região das Minas, só que agora na cidade na Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Qual é o contexto da Revolta de Vila Rica? Nós estamos falando aqui da região das Minas,
onde ocorria a extração do ouro. É preciso que vocês entendam que desde a descoberta do ouro, Portugal procurou controlar todo o processo de exploração do ouro. Para isso, criou um órgão muito importante chamado Intendência das Minas. A Intendência das Minas controlava a exploração do ouro. Uma das funções, evidentemente, era cobrar impostos, né? E o mais importante desses impostos era o quinto. O quinto era o imposto em que prevalecia sobre a extração do ouro, em que 20% de todo o ouro extraído deveria ser entregue para a coroa portuguesa. O quinto, 20%, né? Um quinto da extração do ouro deveria ser entregue à coroa portuguesa. Só que nem sempre a população aceitava esse tipo de imposição, né? Então a população reagia. Uma das formas de reação mais comuns era o contrabando. Então o contrabando de ouro para fugir da fiscalização da administração portuguesa, né? Então uma das formas de contrabando mais comuns era o que a gente chama de santos do pau oco, em que imagens de santos de madeira eram ocas por dentro, então guardava-se ouro ali dentro na tentativa das autoridades portuguesas, né, das autoridades de administração não encontrassem esse ouro, né, e a pessoa não tivesse que pagar impostos sobre esse ouro que ela tinha. Então, o contrabando era muito comum na região das Minas Gerais. Para tentar dar fim ao contrabando, Portugal cria em 1719 as casas de fundição. Bastante atenção para esse termo. A casa de fundição é um local onde todo o ouro deveria ser fundido, transformado em barra. Essa barra receberia um selo. E aí, ao fundir o ouro e dar o selo, Portugal já retirava os seus 20%, já retirava o seu quinto. Era uma forma de tentar acabar com o contrabando, né, do ouro que ocorria naquela região. Só que a criação das casas de fundição aumentou a insatisfação do povo com a administração portuguesa. Em Vila Rica, então, no ano de 1720, vai eclodir uma revolta. Essa revolta exigia duas coisas principais: a redução do preço dos alimentos e o fim das casas de fundição. Só que, mais uma vez, Portugal vai reagir de maneira muito violenta a uma revolta colonial. A revolta vai ser reprimida. Os seus principais líderes, Filipe dos Santos e Pascoal da Silva Guimarães, foram presos. Dentro desses dois, Filipe dos Santos foi morto. Seu corpo foi feito em pedaços, exposto às margens das estradas. E como resposta a esta revolta, Portugal, além de condenar à morte um de seus líderes, Filipe dos Santos, Portugal decide separar, mais uma vez, a capitania das Minas Gerais, agora separando-a da capitania de São Paulo, criando a capitania de Minas Gerais em 1720, né, para tentar controlar de maneira mais efetiva o contrabando de ouro que ocorria na região. Certo? Essas 4 revoltas que a gente viu até agora, né, datam aí do início do final do século XVII e início do século XVIII. Agora nós vamos dar um salto histórico e vamos mais para o final do século XVIII, tudo bem? Próxima revolta, então, próximo movimento que nós vamos estudar é a Conjuração Mineira. Bastante atenção, é um tema um pouco mais longo, mas muito importante para a gente ver aqui. A Conjuração Mineira, ela ocorreu em 1789, também em Vila Rica, atual Ouro Preto. Vamos lá. A partir de 1760, as jazidas de ouro começaram a se esgotar, naturalmente, né? Se a gente for pegar aí, já tinham sido quase 70 anos de exploração do ouro, então a quantidade de ouro extraída começa a diminuir. Isso vai intensamente, né, diminuindo a quantidade. Só que o governo português continuava cobrando pesados impostos. Para piorar a situação, em 1788, um novo governador das Minas Gerais, da região das Minas Gerais, anunciou um novo imposto, a derrama, que era basicamente uma cobrança forçada de impostos atrasados. Isso gerou medo, né, entre muitas pessoas que poderiam perder todos os seus bens tendo que pagar impostos atrasados e insatisfação.
Com isso, um grupo de homens, em sua maioria da elite de Minas, começou a se reunir para planejar uma rebelião contra o domínio português. Olha só, entre esses rebeldes estavam Tomás Antônio Gonzaga, que era juiz, Cláudio Manuel da Costa, que era advogado e intelectual, o padre Oliveira Rolim, que era chefe político do Arraial do Tijuco, Joaquim Silvério dos Reis, que era contratador, e Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, que era militar. Então vocês podem perceber que, em sua maioria, existiam muitos outros membros, eu listei aqui para vocês 5, mas vocês percebem que a maioria dos membros da Conjuração Mineira, eles eram membros da elite, ocupavam altos cargos, tinham formação intelectual. O que os conjurados defendiam? Eles se reuniam para defender e para planejar o quê? Eles defendiam a independência de Minas Gerais. Percebam que aqui nós estamos falando de uma revolta que tem um caráter separatista, de se separar de Portugal. É uma revolta que tem ideais de independência. Defendiam também a proclamação de uma república, então não só a independência, mas que esse novo estado independente fosse uma república, cuja capital seria a cidade de São João del Rei. A criação de uma universidade em Vila Rica, a criação de uma Casa da Moeda, e também a gente percebe no movimento da Conjuração Mineira que eles não tinham consenso com relação à escravidão. A maioria era favorável à continuidade da escravidão, mas existiam alguns membros que eram contra, que queriam o fim da escravidão. Percebam, gente, que o ano da Conjuração Mineira é o mesmo ano em que da eclosão da Revolução Francesa. Então, é bem visível que aqui a gente percebe a influência de algumas ideias iluministas, como a questão da proclamação da República, a valorização do conhecimento, como a criação de uma universidade, e a própria questão da independência. O que vai acontecer? Os conjurados se reuniam defendendo essas ideias e planejando uma revolta contra a administração portuguesa. Mas ocorre uma denúncia em que a rebelião foi denunciada por vários indivíduos, mas o principal deles é o Joaquim Silvério dos Reis, que era um dos membros da Conjuração Mineira. Ele era membro da Conjuração, mas contou os planos dos conjurados em troca do perdão de dívidas que ele tinha com a coroa portuguesa. Após receber a denúncia, as autoridades vão reagir, vão prender os conjurados, vão julgá-los num julgamento longo que durou 3 anos. De todos os conjurados, Tiradentes foi o único que foi condenado à morte. Na verdade, outros haviam sido condenados à morte, mas a pena foi mudada, e a do Tiradentes não. Tiradentes foi enforcado, decapitado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792. Os outros membros da Conjuração Mineira foram condenados ao degredo, ou seja, eles foram exilados em colônias portuguesas na África. A revolta que ocorreu, a Conjuração Mineira, é um movimento de ideias que tem um forte apelo nacional, inclusive pela data do feriado de Tiradentes. A data de sua morte é feriado nacional, lembrando que ele foi morto em nome do movimento, um movimento que tinha ideais de independência na região das Minas Gerais. Um dos lemas dos conjurados era libertas quae será também, a liberdade ainda que tardia. Essa frase que eles traziam com eles e que representavam o seu símbolo, hoje está na bandeira do estado de Minas Gerais. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente um trecho da sentença de Tiradentes. Percebam como a sentença é dura com relação ao Tiradentes. Portanto, condenam ao réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha o Tiradentes, alferes que foi da tropa paga da capitania de Minas, a que com baraço e pregão seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca, e nela morra morte natural para sempre, e que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, aonde em o lugar mais público dela será pregada em um poste alto, até que o tempo a consuma.
O seu corpo será dividido em 4 quartos e pregados em postes pelo caminho de Minas, no sítio da Varginha e de Cebolas, aonde o réu teve as suas infames práticas, e os mais nos sítios de maiores povoações, até que o tempo também os consuma. Então, a condenação à morte e a exibição pública das partes de seu corpo, né, marca aí um trecho da sentença do Tiradentes. Aqui eu coloco para vocês uma das imagens mais clássicas de Tiradentes, que é o Tiradentes esquartejado. Essa imagem foi feita mais de 100 anos após a sua morte. Evidentemente que o autor não conheceu, não estava presente na execução, mas ela trata um pouco do ideal construído com relação ao Tiradentes, né? Então, esta pintura a óleo é de 1893, de Pedro Américo, e ela está guardada no Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora. O último movimento que nós vamos ver na aula de hoje é a Conjuração Baiana. Ela ocorreu cerca de 9 anos mais tarde, 9 anos depois da Conjuração Mineira, em 1798, em Salvador, na Bahia. Qual era a situação da Bahia naquele momento, né? Então, Salvador, final do século XVIII, nós estamos falando de uma sociedade com altos preços dos alimentos, impostos abusivos, escravidão, racismo. Isso configura a realidade de Salvador no final do século XVIII. Com essa situação, alguns intelectuais, como o médico Cipriano Barata, o padre Agostinho Gomes, começam a pregar ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, atraindo a atenção de pessoas pobres. Aqui nós temos um movimento fortemente influenciado pela Revolução Francesa, como vocês podem ver pelos ideais colocados e também por um trecho que nós vamos ler mais adiante. Em 12 de agosto de 1798, Salvador amanheceu com diversos cartazes afixados em locais públicos. Esses cartazes pregavam palavras de ordem inspiradas na Revolução Francesa. Um dos cartazes tinha trechos como esses: Aviso ao povo baiense. Ó vós, povo que nasceste para seres livres e para gozares dos bons feitos da liberdade. Ó vós, povos que viveis flagelados com o pleno poder do indigno coroado. Esse mesmo rei que vós criastes, esse mesmo rei tirano é quem se firma no trono para vos vexar. Homens, o tempo é chegado para a vossa ressurreição, sim, para ressuscitares do abismo da escravidão, para levantares a sagrada bandeira da liberdade. A França está cada vez mais exaltada. As nações do mundo têm seus olhos fixos na França. A liberdade é agradável para todos. O dia da nossa revolução, da nossa liberdade e das nossas felicidades está para chegar. Percebam as palavras que eu coloco em destaque. Ele chama o rei de indigno coroado. Ele critica o abismo da escravidão. Ele levanta a bandeira da liberdade e prega a revolução, a liberdade, a felicidade. Claramente um modelo inspirado nas ideias do Iluminismo e da Revolução Francesa, como ele deixa muito claro quando diz que a França está cada vez mais exaltada e que o mundo se olha para a França. Então, Salvador amanheceu naquela manhã, né, como eu coloco aqui para vocês, de 12 de agosto de 1798, repleta de cartazes como esse, pregando ideias de liberdade, de revolução, de fim da escravidão. O que os conjurados, de maneira geral, os conjurados da Conjuração Baiana defendiam, né? Fim do domínio português. Então, eles queriam a independência. E essa independência seria acompanhada também da proclamação de uma república e da igualdade entre todos. Defendiam o livre comércio no Porto de Salvador, a diminuição de impostos, o aumento de salários, o aumento da oferta de alimentos e o fim da escravidão e do preconceito contra os negros. É muito interessante vocês notarem que aqui na Conjuração Baiana nós temos claramente um movimento contra a escravidão, inclusive porque os seus líderes também eram negros, que nós vamos falar agora.
Qual foi a reação das autoridades diante daquilo? Vocês precisam entender que aquilo chocou as autoridades. Elas já estavam temendo que algo como o que aconteceu na França acontecesse em outros lugares. E ao verem que claramente aquilo estava influenciando pessoas, eles resolveram partir para cima do movimento, tentar reprimir de todas as formas. Então, dezenas de rebeldes foram descobertos e foram presos. 4 líderes da rebelião foram condenados à morte, todos eles afrodescendentes. Eram eles Luiz Gonzaga das Virgens, soldado, Lucas Dantas do Amorim, soldado também, João de Deus Alfaiate e Manuel Faustino dos Santos, também alfaiate. Todos eles, afrodescendentes, foram condenados à morte por causa do seu movimento em prol da liberdade na Conjuração Baiana. Aqui nós temos uma ilustração do século XX, também não é da época em que eles viveram, é uma ilustração que tenta reproduzir como seriam os líderes da Conjuração Baiana. Os 4 foram enforcados e esquartejados no dia 8 de novembro de 1799.